Oiê, eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este estojo com porta-caneta. Bora costurar? Mais uma peça temática. Essa tia Lu tá firme e forte aí nas metas de 2019 e o tema dessa peça é volta às aulas. É uma peça também que é uma dica de amiguinha. Dessa vez foram várias amiguinhas que me pediram um estojo. Eu não vou conseguir falar o nome de todas aqui. Então, para você que me fez a sugestão de um estojo simples, mais diferenciado, tá aí. Obrigada pela sugestão e eu espero que você goste. E a proposta desse estojo é exatamente isso, é uma peça simples, não muito difícil de fazer, mas que cabe bastante coisa e tem esse espacinho diferenciado aí do porta-caneta. Mas o que eu mais gosto dessa peça, que apesar dela ter sido criada pensando num estojo escolar, é uma peça muito versátil. Se você não vai para a escola, não tem filhos que vai para a escola, você pode usar esta mesma peça do jeito que você quiser. Você pode usar como kit higiene para transportar escova de dente, pasta de dente, toalhinha. Você pode colocar maquiagem, colocar ali os pincéis de maquiagem, lápis, gloss e no estojo colocar corretivo, um pó, uma base. Você pode colocar remédio, você pode colocar acessórios para celular. Então ali onde seria o porta-caneta, você coloca os carregadores para transportar tudo organizadinho e não ficar enrolando o cabo. Você pode usar do jeito que você quiser. Então é bem legal se você for fazer para você mesmo. Então você pode usar essa mesma peça em diferentes situações, o que é bem legal, é bem versátil. E também para o cliente é bem interessante porque cada cliente vai olhar para essa peça e vai achar perfeito para organizar alguma coisa diferente. Eu sempre gosto muito de peças práticas e versáteis e essa é uma delas. E apesar de ser um estojo assim chapadinho, de não ter profundidade, cabe bastante coisa. Eu mostrei tudo que dá para colocar ali no vídeo de apresentação, mas cabe até mais. É que eu não queria que ele ficasse muito enrugadinho, mas no estojo caberia mais coisa e ali no porta-caneta também. E justamente por ele ser um estojo assim chapadinho, ele é muito fácil de fazer, é muito mais fácil do que um estojo box, por exemplo. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz este estojo com porta-caneta. Materiais utilizados. Para o estojo, 7 por 21 centímetros, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de composê. 22 centímetros de zíper de metro número 3. Essa quantidade já está com sobra. Um cursor. O fundo da parte interna é composto por 3 partes. Fundo do estojo, meio e fundo do porta-lápis. 12,5 por 21 centímetros 2 vezes no tecido de composê. 4,5 por 21 centímetros no tecido de composê. Para o bolsinho porta-lápis, 12,5 por 16 centímetros no tecido principal. Para a parte externa do elástico, 16 por 6 centímetros no tecido principal. Para a tampa do porta-lápis, 11,5 por 30 centímetros no tecido principal. 14 centímetros de elástico de 2 centímetros de largura. Essa quantidade já está com sobra. Para as faixas do laço, 24 por 3,5 centímetros, 2 vezes no tecido de composê. Para a parte externa, 10,5 por 21 centímetros, 2 vezes no tecido principal. 8,5 por 21 centímetros no tecido de composê. 26,5 por 21 centímetros na manta R2. Passo a passo.
Vou começar pelo estojo. Posiciono o direito do zíper no direito do tecido principal e vou passar uma costura de segurança para prender. Depois de feita a costura de segurança, posiciono o direito do tecido de composê com o avesso do zíper, margeando as bordas e alinhando nos lados menores. Agora sim, passo uma costura definitiva usando o pé calcador para zíper próximo aos dentinhos do zíper. Depois de costurado, viro para o direito. Passo um pesponto próximo ao zíper e uma costura de segurança para unir os tecidos nos outros 3 lados. Um lado do estojo está pronto. Agora eu vou fazer o outro lado. Posiciono o direito do tecido principal com o direito do zíper, alinhando as bordas, a borda maior e também as menores. Passo uma costura de segurança para prender. Depois de feita a costura de segurança pelo outro lado, vou posicionar o direito do tecido de composê com o avesso do zíper, alinhando a borda maior e as bordas menores. Passo uma costura definitiva usando o pé calcador para zíper próximo aos dentinhos do zíper. Viro para o direito. Vou passar um pesponto próximo ao zíper e uma costura de segurança nos outros 3 lados para unir os tecidos. Vai ficar assim. Esta peça tem que ter 12,5 cm de largura. Dependendo de como você costurar o zíper, mais próximo ou mais distante dos dentinhos do zíper, você vai precisar refilar esta peça. É o que eu vou fazer agora, vou refilar com 12,5 cm de largura. A partir do meio do zíper tem que ter 6,25 para cada lado. Coloco o cursor. Deixo o cursor lá no meio e as pontas do zíper estão fechadas. Vou unir o estojo ao fundo com uma costura de segurança em toda a volta. Vou fazer o bolsinho porta-lápis. Dobro avesso com avesso e prendo com alfinetes. Posiciono este bolsinho sobre o fundo. Passo uma costura de segurança para prender. Vou fazer a parte externa do elástico. Dobro o tecido direito com direito e vou fazer uma costura apenas no lado maior, com um pé de máquina. Depois de costurado, viro para o direito. Para facilitar a costura, é sempre importante usar uma medida de elástico maior do que a quantidade que eu preciso. Entre essas duas marcações tem 11,5 cm. O elástico é 1 centímetro menor do que a largura do porta-canetas. Assim, o elástico tem que ficar tensionado. Prendo o elástico com esta peça, que é um passador de elástico ou passador de fita, mas é só para facilitar mesmo, dá para fazer isso sem ele. Posiciono a borda do tecido na marcação do elástico. Passo uma costura de segurança para prender. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou puxando o elástico até coincidir a borda do tecido com a marcação no elástico. Passo uma costura de segurança para prender. Estico um pouco essa peça para distribuir melhor o franzido do tecido. No fundo do porta-lápis, faço a marcação a 10 centímetros da borda de baixo. Vai ficar com 2 centímetros da borda do bolsinho. Posiciono o elástico nesta marcação, tensionando desta maneira, coincidindo a borda do tecido do elástico com as bordas do fundo do porta-lápis. Faço uma costura de segurança para prender.
Estico o elástico e na metade eu vou fazer uma costura com um ponto zigue-zague bem estreito e bem apertadinho. Aqui eu já fiz esta costura e aproveitei para dividir o bolsinho também. Achei a metade e passei uma costura reta nesta marcação. Aqui é muito importante dar retrocesso, porque na hora de colocar e tirar do lápis vai acabar forçando a costura. Para fazer a tampa, eu dobro direito com direito e vou passar uma costura nas duas laterais. Depois de costurado, corto os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Passo a ferro e passo um pesponto nos 3 lados e uma costura de segurança para fechar. Vai ficar assim, aqui eu passei o pesponto e aqui a costura de segurança. Acho o meio desta parte. Dobro o fundo também, para achar a metade, e centralizo as duas peças. Faço uma costura de segurança para prender. Vou unir as partes internas. Posiciono o acabamento do meio sobre o estojo, direito com direito, e vou passar uma costura com um pé de máquina. Vai ficar assim. Depois de costurado, vou posicionar o bolsinho porta-lápis sobre o acabamento do meio, direito com direito, e vou fazendo uma costura com um pé de máquina. Vai ficar assim. Vou fazer os lacinhos. Dobro direito com direito e costuro um lado menor e o lado maior. Este lado eu deixo aberto para desvirar a peça. Você pode costurar como se fosse o viés, dobrando essa faixa 2 vezes, desta forma. E passando uma costura próxima à borda. Dobro então direito com direito e vou passar uma costura com um pé de máquina num lado menor e em toda a lateral. Depois de costurado, corto os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Viro para o direito com muito cuidado. Eu não posso forçar o objeto que eu estou usando para desvirar esta peça, forçando apenas com a ponta, porque senão vai descosturar ou então furar o tecido. Vou empurrando com delicadeza com a ponta, mas com a mão esquerda seguro o tecido para poder desenrolar o tecido com a mão direita sem forçar a ponta. Aproveito a agulha de tricô para empurrar os cantinhos da costura. Passo a ferro e vou passar um pesponto nos 3 lados do lacinho. Vai ficar assim. E repito o mesmo processo com o outro lacinho. Vou montar a parte externa. Posiciono o tecido principal na lateral direita da manta e vou passar uma costura de segurança para prender. Aqui eu já fiz a costura de segurança, nas bordas eu usei o ponto zigue-zague e nesta outra parte a costura reta. Posiciono o tecido de composê direito com direito, alinhando a borda maior e as menores. Passo uma costura com o pé de máquina. Depois de costurado, tombo o tecido sobre a manta. Prendo com alfinetes e vou passar uma costura de segurança para prender. Aqui eu já fiz a costura de segurança. Posiciono a última parte, o tecido principal, direito com direito e costuro com um pé de máquina. Depois de costurado, tombo o tecido sobre a manta e passo uma costura de segurança para prender tudo. Vai ficar assim. Acho a metade das laterais menores.
Posiciono os lacinhos nestas marcações. Passo uma costura de segurança para prender. Aqui os lacinhos estão presos e eu vou prender as sobras dos lacinhos com um alfinete pelo lado da manta, para não correr o risco de acabar costurando sem querer na hora de fechar a peça. Parte interna pronta, parte externa pronta, posiciono direito com direito e vou passar uma costura com o pé de máquina em toda a volta. Aqui eu vou deixar uns 3 dedos para usar a técnica de abertura que eu já expliquei num outro vídeo para poder virar a peça para o direito. Aqui eu já costurei. Vou cortar os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Como eu achei que o tecido de composê estava desfiando muito, eu decidi passar um zigue-zague em toda a volta. E ficou assim. Na parte da abertura, vinco bem os tecidos. Descosturo. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Por causa da costura e por ter vincado bem os tecidos, agora é fácil de fechar a abertura. Passo cola de tecido só para me dar segurança. Vou passar um pesponto em toda a volta e é ele que vai fechar a abertura. Passo a ferro numa temperatura não muito quente para não danificar a manta. Nessa parte do elástico, eu não passei o pesponto por cima, eu deixei sem pesponto. Então, eu vim costurando até aqui, parei e continuei do outro lado. Aqui dá pra ver como que ficou a costura. Fica um espaço sem pesponto. Aqui eu faço o pesponto prendendo a tampa para baixo, eu faço o pesponto por cima da tampa. Aqui tem que tomar bastante cuidado. Se você sabe que a sua máquina não costura muitas camadas de tecido, inclusive os dentinhos do zíper, faça a mesma coisa com o elástico. Vem costurando até aqui, pula o zíper e continua depois do zíper, para não quebrar a agulha. Do outro lado, a mesma coisa. Eu costurei porque a minha máquina aguenta, mas se a sua não costura, você tem que pular o zíper. E aí, para fechar, é só fazer o lacinho. É ou não é uma peça que não é muito difícil de fazer, mas muito versátil? Conta aqui pra mim nos comentários o que você colocaria nessa peça. Vamos ver se tem pessoas criativas. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um oiê aqui pra mim nos comentários, assim o YouTube vai te mandar notificação quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.